Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar sobre VBA mais uma vez. Dessa vez vou tirar a dúvida de um aluno que mandou mensagem num grupo específico, no grupo do Telegram que eu tenho, e a dúvida dele era justamente como fazer a distribuição de valores utilizando o VBA. Eu vou mostrar a planilha, vou mostrar qual é a técnica que eu vou ensinar nesse código para que você já possa ver. A partir de uma lista única de valores de funcionários, os valores inclusive foram anonimizados aqui para evitar qualquer identificação, nós vamos transferir isso seguindo um critério. E você vai perceber como o código é bem interessante. Então a dúvida está respondida, o aluno é o Cezanildo, então ele vai agora aprender junto com você como fazer a ação de transferir registros com critérios, criando um relatório no Excel. Aqui está a planilha que nós vamos utilizar. Observe, ele tem uma lista de funcionários com ano, mês, a matrícula de cada funcionário, o nome dele, o código do evento da folha, o prazo e o valor do evento. Esses valores são aleatórios, eu anonimizei, e alguns deles eu coloquei algumas cores para facilitar a identificação. A primeira coisa que nós temos que fazer quando vamos criar relatórios, e o que basicamente vamos fazer nesse código é segmentar dessa forma os elementos. Então, por exemplo, eu tenho 3 linhas para o Silvi, o funcionário Silvi. Quando termina e muda o funcionário, automaticamente o cabeçalho tem que ser colocado aqui na lista para que eu possa trazer os dados deste funcionário para cá também. Trocou o funcionário novamente, então nós vamos ter que colocar o título e depois copiar os registros daquele funcionário. E isso para todos eles. A macro que eu criei faz exatamente isso de forma automática. Veja só, vou clicar sobre o botão executar e vou aguardar. O que a macro está fazendo? Está percorrendo toda a minha lista de valores. Na planilha original, o Cezanildo me mandou mais de 3.800 registros. Então a macro vai percorrer cada uma delas, verificar se há diferenças entre o nome do funcionário ou não e vai montar o meu relatório. Como você pode perceber, eu desativei a atualização de tela para que nós não ficássemos vendo os refreshes. E na sequência, quando ele terminar de executar esse código, ele vai mostrar uma mensagem para o usuário e na sequência o resultado vai aparecer aqui, nas colunas J em diante. Um detalhe importante desse código é que eu usei, de uma forma bem didática, uma maneira menos eficiente de fazer isso, pois eu percorro linha a linha. Existem formas mais eficientes, como por exemplo, utilizar objetos de memória para facilitar com que os registros sejam percorridos de forma mais rápida. O código concluiu. Agora, quando ele terminar de executar, ele vai liberar uma mensagem para o usuário, informando que o código terminou. A minha máquina está com algum probleminha na exibição dessa mensagem final. Por isso, o código já terminou, mas ele ainda não alertou. Vou fazer uma pausa. Ele liberou automaticamente assim que eu fiz a interrupção da gravação. Então tudo bem. Quando eu der um OK no processo concluído, observe. Ele gerou, cada grupinho deste aqui é um funcionário separado por um título, fazendo então aquilo que o Cezanildo precisa. Só tem um detalhe muito importante nesse processo. Para que isso funcione, os dados têm que estar classificados e o agrupamento ele é essencial quando você precisa fazer esse tipo de distribuição. Se eu tivesse colocado funcionários aqui em ordens aleatórias, sem que eles estivessem agrupados, por exemplo, pelo seu número de matrícula e depois em ordem de mês, essa listagem sairia completamente bagunçada, porque a cada troca de nome de funcionário ele colocaria em uma ordem diferente. Como você pode perceber, aqui tem 1000 registros e eu posso até diminuir um pouco mais esses registros para que a nossa ação e a nossa execução funcione mais rápido. Eu não vou fornecer essa planilha, não há possibilidade de fazer download dela. Você pode construir uma planilha similar a essa com dados aleatórios ou usando dados da sua empresa. E a rotina eu estou fazendo com que esse direcionamento ocorra para a mesma planilha de onde os dados estão. Mas você pode criar uma variação de código e adicionar o resultado para uma planilha complementar. Adapte o código às suas necessidades. Então vamos começar. Eu vou clicar aqui em Desenvolvedor e nós vamos inserir um botão aqui na parte de baixo. E é esse botão que eu vou utilizar para fazer com que o código seja executado. O nome desse botão vai ser BT, abreviação de botão, executar. A propriedade caption, que é o texto que aparece por usuário, eu vou colocar aqui, executar relatório ou criar relatório. E aqui dá para você fazer muitas alterações no código, dá para programar a área de impressão,
Dá para ajustar preenchendo os títulos com alguma cor, usando a propriedade Color Index que nós usamos anteriormente em outra aula. Então você pode fazer várias modificações diferentes para que o resultado seja o melhor possível. Vou começar clicando 2 vezes sobre o botão Criar Relatório e abrindo o VBA. Nessa rotina do VBA que nós vamos criar, eu vou conseguir fazer o uso do código. Ele abriu aqui no meu segundo monitor, vamos lá. Eu vou conseguir então criar esse meu código. Clicando 2 vezes, uma subrotina vai ser desenvolvida para o nosso botão executar. Eu vou começar essa nossa macro criando dentro desse nosso código as variáveis. Então vamos definir as variáveis. Eu estou tentando digitar devagar para o som não vazar no microfone, mas eu gosto muito desse som do teclado nas minhas gravações. Então me perdoem, mas eu vou continuar usando este teclado, pois esse barulhinho de fundo ele é muito agradável. Aí, nesse caso, gosto bastante. Vamos começar usando o application.screenUpdating igual a false. Lembre-se que o application ele faz o desligamento da atualização de tela. E logo na sequência eu já vou colocar a propriedade true no final para que ele possa executar a atualização da tela novamente. Um do events para que ele possa executar qualquer ação de atualização de tela que tenha pendente e uma message box de processo concluído. Essa rotina, ela simplesmente vai executar esse código, quando terminar a nossa rotina que nós vamos escrever na parte superior da tela. Dim é o comando para dimensionamento de variáveis. A primeira vai ser a variável w do tipo worksheet. Nós vamos manipular a nossa planilha com essa variável w. Eu vou criar aqui um array, uma variável especial, para que possamos armazenar os nossos itens de cabeçalho. Ela vai ser uma variável de 6 posições, onde nós vamos guardar os títulos das 6 colunas que possuem dados. Se eu alternar para a nossa planilha, vamos pensar na ação. Como eu quero duplicar o meu cabeçalho a cada funcionário, eu vou precisar ter um objeto que armazene esse cabeçalho. Ou eu posso vir e colá-lo a qualquer momento a partir desta célula. Eu preferi criar um objeto de memória, adicionar os valores desse cabeçalho a esse objeto de memória. Por isso, a nossa variável do tipo array cabeçalho, que vai do número 1, do índice 1, até a posição número 6. Última cell vai ser a minha variável do tipo range para mapear a última célula com registros. A minha variável A vai ser do tipo integer, pois ela vai ser usada no controle de loop, que você vai ver o for, para preenchimento justamente do cabeçalho. Nós vamos usar uma variável chamada linha do tipo long, porque eu não sei quantas linhas que a sua planilha pode ter, você pode fazer isso 100.000, 200.000 vezes, então a variável len não pode ser do tipo integer, ela tem que ser do tipo long para poder dar conta do que vai ser necessário. Basicamente, nós vamos percorrer linha a linha dessa nossa fonte de dados, por isso eu preciso desta variável que vai controlar a linha dos registros principais. Temos uma outra variável chamada ln_destino, que é do tipo long também, que é a variável que vai medir a linha da posição onde eu estou copiando e colando os meus registros. No nosso código, quando eu faço a cópia de uma linha dos dados de um funcionário, eu copio e na sequência colo aqui nesta região de destino. Por isso eu preciso saber qual é a linha exata da minha região de destino que eu preciso fazer a cópia. Acabei pressionando a tecla de atalho errado, ele abriu uma planilha de macros, não há problema, então é só pressionar Alt F11 de novo. Eu vou criar uma variável chamada call, do tipo integer, para que eu possa navegar pelas colunas da minha planilha, e uma variável chamada call destino para fazer a mesma coisa. Eu vou precisar percorrer as colunas dos nossos dados. Basicamente, eu tenho uma coluna de onde está a informação original e eu tenho uma coluna para onde eu quero gravar os nossos dados. Se eu pegar essa coluna e quiser mudar no futuro, eu posso fazer isso através da numeração desta variável callDestino. Uma vez declaradas as variáveis, nós podemos inicializar as variáveis. E nós vamos inicializar primeiro a variável w, setW igual a nossa sheets resultado. Se você observar, eu tenho esta minha planilha chamada de resultado e é aqui que nós vamos trabalhar.
eu vou copiar os dados e colar nesta região da coluna J. Na sequência, eu vou usar a minha variável última cell e vou mapeá-la também. Usando a técnica de w.cells, eu quero manipular a quantidade de células da minha planilha. w.rows.count. Esse resultado, essa instrução retorna 1.048.576. Vírgula, coluna 1.end xlup. Para quem não lembra ou há muito tempo não assiste às minhas aulas de VBA, esse comando faz isto aqui. É como se eu posicionasse o meu cursor aqui na linha 1.048.576 da coluna 1, coluna A. Aquele comando end, entre parênteses xlup, nada mais é do que o Ctrl setinha para cima. E ele vai sempre parar na última célula preenchida com os dados. Então pode ser uma planilha de 10.000 registros, como uma planilha de 2 registros, eu sempre vou conseguir mapear a última célula corretamente. A nossa coluna original dos dados de origem vai ser igual a 1, a nossa linha vai ser igual a 1, a coluna de destino vai ser igual à coluna 10 e a linha de destino vai ser igual à linha 1. Nós vamos começar a nossa rotina pegando o cabeçalho que está aqui e colocando esse cabeçalho na coluna 10. Coluna 6 é F, 7, 8, 9, 10. Então, coluna 10 é a coluna J. Por isso, mapeei esta minha instrução. Agora, nós vamos fazer a limpeza dos resultados. Então, vou limpar extração anterior. Se eu já tiver executado o meu código, já vai estar mostrando aqui para a nossa planilha. Como eu troquei de teclado recentemente, a tecla Ctrl está meio fora de posição, por isso que eu estou apertando a tecla errada. Então, como você pode perceber, lá no nosso comando, se eu já fiz a extração anterior, ele já colocou dados aqui nas minhas colunas, então eu preciso limpá-los. Por isso, eu vou usar o comando w.range. Vou pegar da coluna J até a coluna Z, entire column.delete. Ao invés de percorrer as células e limpar uma a uma, eu vou deletar as colunas, que é um processo muito mais rápido e eficiente. Agora, eu preciso criar uma rotina para ler o cabeçalho. Então, vou ler o cabeçalho atual e armazenar os valores no array, na nossa variável cabeçalho. Para isso, eu vou usar a instrução for. For A é igual a 1 to 6. Eu vou pedir para que esse for ele execute 6 vezes, para que cada vez ele capture um trecho do meu cabeçalho. Como a minha linha 1 e a coluna 1 se refere à célula 1, eu vou então capturar o título ano, mês, folha. Para fazer isso, nós vamos usar a variável cabeçalho. Vou passar a posição da memória, que é o A, e vou pedir para que ele armazene o valor da minha célula, da linha e da coluna atual. No próximo ciclo do for, se eu manter o comando deste jeito, ele vai copiar o mesmo valor da célula 1. Por isso, eu tenho que pegar a minha variável call e adicionar mais 1, para que no segundo ciclo do for, ele consiga pegar a coluna B, depois a coluna C, coluna D, E e F. Vamos fazer uma experiência? Eu vou clicar em editar, ou melhor, deixa eu pegar aqui nós vamos exibir a janela de inspeção de variáveis. E eu vou arrastar a nossa variável cabeçalho para cá. Você está vendo que ela está vazia. Se eu executar o nosso código pressionando F8, ela foi criada já. Se eu pressionar aqui o F8, você vai ver que ao expandir a expressão, que eu tenho a posição 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que é o índice dessa minha variável do tipo array, e ela está em branco ainda. Após mapear as variáveis, observe, limpou o conteúdo, e no primeiro ciclo do for, o cabeçalho da posição 1 vai ser igual ao quê? Ano, mês, folha. Incremento 1 para a coluna e vou capturar agora o segundo valor, que é a matrícula. Repare na inspeção de variáveis como ele vai conseguindo pegar corretamente cada título da nossa coluna. Como esse é um objeto de memória, eu não preciso mais me preocupar e manipular esse resultado. O valor dessa variável ela vai existir enquanto o meu código estiver executando. Com isso, eu consigo replicar esse cabeçalho quantas vezes forem necessários dentro do meu código.
Só que agora que nós manipulamos a coluna, nós incrementamos 1 a cada ciclo, eu não tenho mais a coluna 1 como referência, por isso eu preciso redefinir os valores das variáveis de controle. Nesse caso, qual variável que eu alterei? A minha variável call vai voltar a ter o valor 1 e agora a minha variável vai ser da linha 2. A minha coluna de destino vai continuar sendo a 10, porque ela já está definida lá e a minha linha de destino a 1. Eu não preciso incrementá-las por enquanto. Agora está na hora de criar a nossa rotina de repetição para fazer a separação dos valores. É nesse ponto que nós vamos usar a instrução do while. Faça enquanto a minha variável ln, ou seja, a minha linha atual, seja menor ou igual à minha linha da última célula. Loop. E aqui dentro nós vamos criar a nossa instrução de repetição. Vamos então começar a nossa estrutura. Como eu vou percorrer cada linha desta aqui, eu tenho que colocar os títulos aqui em cima. Então eu já vou começar colocando o primeiro título, que é igual ao anterior que nós temos nas colunas de A até F. For A igual a 1 to 6. Então eu vou fazer de novo um ciclo com o for de 6 vezes para poder escrever. Você deve ter visto nas aulas de VBA que eu tenho no meu canal que a instrução with ela permite economizar digitação, ela permite estruturar melhor os nossos comandos. Então agora nós vamos manipular aqui a nossa variável de linha de destino e call destino para que a nossa célula de destino ela receba o que eu preciso, os valores que eu preciso. Então o ponto value, que é a propriedade de valor da célula, vai ser igual ao cabeçalho, que é a minha variável do array, da posição A, que está sendo dado pelo for. E eu vou pegar a minha fonte, ponto bold, igual a true. Eu vou definir que eu quero a minha fonte do cabeçalho como negrito. Feito isso, eu posso então agora aqui debaixo do wind with colocar o comando call destino é igual a call destino mais 1. Porque lembre-se, como eu tenho 6 títulos de coluna, eu preciso fazer essa ação 6 vezes, trocando o número da coluna. Logo no término desse for, eu já tenho que pegar a minha variável call destino e voltá-la para o valor 10, para que sempre no meu ciclo ele vá colocar o próximo registro na coluna 10. Se nós não fizermos isso, ele vai sempre colocar os 6 valores aqui do título, depois ele vai começar mais 6 e vai criar uma escada de valores que não é o que nós queremos. Perfeito! Vamos ver se isso aqui está certo? Então eu vou agora pegar esse nosso incremento. Veja que se eu executar agora eu vou criar um loop infinito por causa dessa nossa variável. Eu vou colocar um ponto de parada aqui. E agora vou executar o meu código pressionando F5 uma vez. Repare que ele fez toda a estrutura do do e do while e já colocou os títulos que eu precisava na parte superior. Quanto que vale a minha linha? Ela vale 2. Se eu der um F8, veja só. A linha é menor do que a última célula? É. Então ele vai fazer de novo e de novo e de novo. Então ele vai criar uma estrutura de repetição infinita. Não posso deixá-lo fazer isso, por isso eu vou interromper o meu código. Mas já vimos que ele está conseguindo reproduzir corretamente o cabeçalho aqui nas minhas colunas de J até a coluna O. Como eu interrompi o meu código, eu não consigo clicar mais na tela e ver as atualizações. Por isso é importante você, na janela de verificação imediata, digitar o application.screenUpdating igual a true. Dessa forma, você retoma o controle da sua tela e pode fazer as alterações necessárias. Vamos lá. Esse comando de cima, lembre-se, ele apaga os resultados anteriores, então eu não preciso me preocupar com o que foi escrito lá. Como eu já fiz o uso de uma linha para o título, eu preciso incrementar a nossa variável de destino. Veja só, linha de destino é igual a linha de destino mais 1. E a partir desse ponto, eu já consigo começar a analisar os meus códigos. Como eu já fiz a inserção e a minha linha é a linha 2, significa que eu tenho que transferir esse funcionário para lá. Como ele é o primeiro funcionário, eu posso usar o comando que eu quero já de transferência. w.cells ln,call.resize. Linha vale 2, call vale 1.
É como se nós estivéssemos aqui com o cursor na célula A2 e ele vai dar um resize, que é selecionar 6 células a partir desse ponto. Por isso que o comando resize é interessante. Vou usar o comando então aqui, .resize 1,6, porque a partir da célula atual ele vai pular 6 colunas para o lado, .select. Eu vou clicar sobre essa linha e vou pressionar Ctrl F8, olha o que acontece. Quando eu der um F8 aqui, você vai ver que ele selecionou essa linha. Eu vou tirar a seleção e vou voltar o meu ponto de depuração para trás. Repare aqui na tela. Vou pressionar F8 e ele selecionou então até onde eu queria. Como eu já fiz o resize, então aqui eu selecionei os dados para copiar. O que eu preciso fazer é usar o comando de cópia. Selection, como eu tenho uma seleção feita, eu posso usar o comando selection. Selection.copy, espacinho, destination. Então agora eu já vou dizer aonde eu quero colar. w.cells, linha de destino, que vale 2, vírgula, call de destino, que vale 10. Só isso. ln igual a ln mais 1, porque eu tenho que pular para a próxima linha. E vou dizer que a linha de destino é igual à linha de destino mais 1 também. Olha que interessante esse código. Eu vou colocar um breakpoint aqui e vou executar o meu código. Nesse ponto ele já colocou o título, ele já selecionou os dados, então veja só. F8 selecionou. A linha de baixo, selection.copy. Ele acabou de copiar o que está selecionado para a coluna 10. Então aqui estão as 6 células com os dados. F8 para a próxima linha, F8 para que a linha de destino agora seja a linha 3. Na próxima colagem, o que ele vai fazer? Ele vai colar os dados aqui embaixo. Então eu vou dar um loop. Ele vai começar de novo. A linha 3 é menor do que a última célula? É. Então o que ele vai fazer? Ele vai trazer o título para cá. Mas aqui tem um problema, né? Eu não posso colocar a linha de título para cada linha do funcionário. O meu código ainda não terminou. Nós temos que fazer então com que essa nossa rotina ela percorra o mesmo funcionário até mudar. É onde nós entramos com a estrutura de repetição do while novamente. Então aqui nesse do while eu vou pedir para que ele faça enquanto w.cells, a linha atual, vírgula, call mais 1, ponto value seja igual a w.cells, linha menos 1, que é a linha de cima, vírgula, call mais 1, ponto value. Ok, nessa instrução específica eu estou falando para ele, olha, vamos puxar aqui um pouquinho para o lado. Eu estou dizendo que enquanto esta matrícula for igual à de cima, a matrícula atual ela é dada por esse comando da linha e da coluna mais 1. Lembre-se, coluna vale 1, esse mais 1 faz com que ele olhe para a matrícula. Então, quando eu dou um ln, né, que é a minha variável de linha, menos 1, ele olha para a linha de cima. E, se for igual, o que eu quero que ele faça? Que ele continue copiando os dados. Por isso, eu vou usar o comando w.cells ln,call.resize 1,6.select. Selection.copy, destination, o comando é exatamente igual ao de cima. 2 pontos igual, w.cells, ln destino, porque nós já incrementamos, e o call destino também. Ln destino é igual a ln destino mais 1, para que ele possa copiar o próximo na linha de baixo, e a linha do registro que eu vou percorrer também tem que ser incrementada. E eu posso falar que o nosso código está pronto. Só esse código já é o suficiente para fazer com que os dados sejam preenchidos adequadamente. Eu vou fechar, eu vou minimizar aqui na verdade e vamos executar esse código no modo de depuração. Veja só. Eu vou trazer para cá. Vou colocar o meu cursor aqui nesse do while e vou pressionar o executar. Você vai ver que a primeira linha foi copiada porque ele fez isso aqui na parte superior. Ele está perguntando o valor desta célula, lembre-se que agora nós estamos na linha 3, ó.
o valor da coluna 2 da linha 3 é igual ao valor da coluna 2 da linha 2? É. Então, o que ele faz? Ele já vai selecionar os dados da linha 3, vai colar na linha de destino, incrementando mais um para cada. Aí ele verifica de novo. Agora nós estamos na linha 4. A matrícula da linha 4 é igual à matrícula da linha 3? Sim. Então ele seleciona, copia e vai de novo. Nesse agora caso, na linha 5, ele está perguntando 000777 é igual a 027483? Não. Então ele pula, ele sai desse loop e volta para o loop anterior. A linha 5 é menor que a última célula? É. Então o que ele vai fazer? Aqui, lembre-se que ele coloca o cabeçalho. Olha o que acontece aqui. Eu vou dar um F8 e ele vai preencher o cabeçalho com todas as 6 células aqui. Lembre-se, esse não é o método mais eficiente, mas didaticamente é o mais fácil de entender. Defino a minha variável como coluna 10. A linha agora de destino é a linha mais 1, que é a linha 6. E aí ele vai fazer tudo de novo. Ó. Ele vai copiar os dados da primeira linha do ORAC. E ele vai continuar fazendo isso enquanto houver o mesmo nome. Olha que interessante. Eu vou clicar neste loop e vou pressionar Ctrl F8. A cada vez que eu pressiono Ctrl F8, o ciclo completo de um funcionário é feito. Repare. Ctrl F8, Ctrl F8, Ctrl F8. Então está pronto. Ele está percorrendo as minhas células. Antes de terminar, o que nós vamos fazer? Depois que ele terminar esse loop, nós vamos formatar o resultado. Eu vou pegar aqui o comando w.range de j até z .entirecolumn.auto_fit. Esse comando é exatamente o mesmo de que se eu selecionasse da coluna J até a coluna Z, vou dar um Application Screen Update True, e clicasse 2 vezes nesta linha entre as colunas para autoajustar. É para que o relatório fique formatado certinho. Voltando, nós ainda não terminamos, porque eu preciso atualizar a minha tela, então o código já está pronto da atualização de tela. Eu uso o doEvents para poder atualizar qualquer refresh de tela que esteja preso no Windows e o processo da Message Box conclui. Está pronto o meu código. Para ter certeza que eu não errei nenhuma variável, na parte de cima da tela, na região de declaração do VBA, eu vou digitar Option Explicit. Na sequência, clicar em depurar e compilar o código para ver se tem algum erro. Como ele não pegou nenhum erro, ele está prontinho para ser utilizado. Eu vou salvar essa minha pasta de trabalho. Vou eliminar os dados. E repare, ao clicar sobre o botão Criar Relatório com o modo de design desativado, demora um pouquinho. São 300 linhas, mas como eu falei, dá para fazer isso de forma eficiente e você tem lá uma série de aulas na playlist de VBA que ensina a utilizar os objetos de memória, dictionaries. Eu ensino a utilizar arrays, onde o processo ele é infinitamente mais rápido. Terminando o processo, como eu falei, minha máquina também ainda está com um probleminha para sair desse do Events. Demora um pouquinho mais, mas está aqui. Ó. Resultado pronto. Todos os títulos feitos para cada um dos funcionários separados corretamente. Cada título colocado. E aí você pode se perguntar assim, mas eu queria colocar uma linha em branco aqui entre um e outro. Será que eu posso? A alteração é muito simples de ser feita. Para fazer essa alteração, você precisa entrar lá no While, quando nós vamos fazer a inserção do cabeçalho, lembra? E antes desta linha, incluir uma alteração na nossa variável de linha de destino. Ó. A linha de destino é igual à linha de destino mais 1. Antes de colocar o cabeçalho, ele pula uma linha incrementando a variável. Vamos ver? Vou salvar essa pasta de trabalho de novo, só para evitar qualquer problema. Vou desativar o salvamento automático e com certeza isso deve deixar mais rápido o processo também. Vou criar o relatório. Cliquei sobre o botão, ele está sendo executado e assim que ele concluir o processo, a mesma ação vai ser feita, só que agora você vai perceber que há uma linha em branco em cada um deles, olha só. Fica mais fácil de ler, inclusive. Concorda? Com isso, nós concluímos aí a geração desse nosso relatório. Veja só, ele já terminou o código, ainda não liberou, agora sim, e eu consigo fazer a navegação pela página.
E agora deixo sugestão para você. Quais são as outras formas que você tem? Por exemplo, para exportar isto aqui para uma outra planilha. Você pode gerar uma planilha para cada funcionário, inclusive. Imagine que você está fazendo um levantamento anual dos pagamentos feitos para os seus funcionários. E você quer que cada planilha tenha o nome de um funcionário. Você pode adaptar o seu código para isso. Não vou dar tantos detalhes, pois o objetivo principal era ensinar como fazer a transferência. Vou além. Se você ainda quiser colocar controles, como por exemplo esse controle de seleção, você pode perguntar se você quer colocar espaços extras ou não, clicando, ativando ou desativando esse controle. Dependendo do resultado, você pode dar espaçamentos ou não. Mas aí, a criatividade agora é toda sua. Realmente o VBA é uma linguagem incrível, gosto muito de programar em VBA, e como você viu nesta aula, não é tão difícil entender o processo. Você pode ir fazendo por partes até que você tenha o código completo e pronto para poder utilizar. Faça as adaptações necessárias, utilize esse material. Eu não vou disponibilizar esse arquivo, como eu falei. Nós temos dados sensíveis aí, eu apenas fiz uma anonimização dos dados para que você possa utilizá-los. O código é bem simples, você pode praticar digitando o código. Eu evito colocar o código pronto justamente pois copiar e colar é muito fácil, não há aprendizado no processo. Espero que tenha gostado, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Obrigado pela atenção, nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá!